Paz, meus irmãos, como vocês estão? Eu queria convidar você para mais um dia a gente poder partilhar um pouco da palavra do Senhor e ser edificado junto, tá bom? Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 10 e lesse comigo 4 versículos bem rapidinho, que diz assim: em verdade, vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe ao muro e procura uma outra passagem, esse é o ladrão e o assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão algum estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Essa passagem é uma passagem muito profunda, porque o próprio Senhor ele fala de uma forma proverbial ao povo sobre ele mesmo. Né? Se você continuar lendo esse capítulo mais em diante, depois do versículo 5, até onde a gente leu, ele vai começar a explicar essa fala dele, porque as pessoas não vão entender da forma como ele quer que elas entendam, e ele começa a falar o que significa cada uma das palavras que ele usou para representar ele mesmo. Mas não é isso que eu quero convidar você a pensar hoje. Uma das coisas que eu mais quero que você entenda é que o Senhor é o nosso pastor. Isso eu acho que não é algo que causa dúvida no seu coração. Porém, nós precisamos criar em nós um coração de ovelhas. Se o Senhor ele é nosso pastor, o Senhor ele não é pastor de mulas, o Senhor é um pastor de ovelhas. E antes de qualquer coisa, todo o direcionamento de um pastor, ele só vem se houver em nós um coração doutrinário, se tiver em nós um coração semelhante àquele que quer aprender, àquele que quer ser direcionado pelo próprio Deus. Muitas vezes nós não temos dificuldade de entender que o Senhor ele é o nosso pastor, mas nós temos dificuldade de entender que nós somos ovelhas. Hoje em dia nós não temos dificuldade de verbalizar coisas que nós sabemos que é correta, mas nós temos dificuldade de evidenciar. Nós não podemos somente reconhecer e verbalizar isso porque entendemos ou sabemos o que algo é correto, mas nós precisamos atrair comportamentos que evidenciem isso. Isso é uma das coisas que nós mais estamos sendo motivados a pensarem sobre isso. Se você assistiu o meu vídeo anterior, nós falamos sobre evidências do Espírito de Deus na nossa vida, que vai muito além do conhecimento que nós temos do próprio Espírito Santo. Como eu disse no vídeo anterior, nós não temos hoje em dia dificuldade de entender, de conhecer, de adquirir conhecimento. Nós temos dificuldade de adquirir uma integridade no nosso comportamento, no nosso testemunho, na nossa fala, coisas que condizem, que caminham juntos com o discurso que nós temos. Uma das coisas mais lindas que a gente leu nesse versículo, quando o Senhor fala que o pastor ele vai à frente delas e elas o seguem porque elas reconhecem a sua voz. O fato de ir à frente nos fala muitas coisas, mas uma coisa muito simples que eu acho que evidencia isso é que mais do que qualquer outra coisa é como se houvessem limites, porque se há algo a ser seguido, se eu estou me espelhando a alguém, né, eu sempre costumo dizer que uma das nossas maiores fontes de perseverança no Senhor precisa ser mais do que qualquer outra coisa, o nosso exemplo diante do povo de Deus. Isso em vida, em comunidade, na nossa congregação local e muito mais fora dela. A questão é que todas as vezes que a gente quer seguir algo, nós só seguimos aquilo que a gente admira. A gente só segue bons exemplos porque de alguma forma ele causou em você uma vontade de colher os resultados que aquela atitude, que é o exemplo que você quer seguir, ele levou a pessoa a colher. Então, basicamente, nós caminhamos e atraímos pessoas pela falta
familiaridade daquilo que nós enxergamos nelas, que é parecido com o que nós temos. A grande questão é que nós precisamos ser as pessoas que, além de seguir bons exemplos, nós precisamos ser pessoas que não só adquirem ou almejam pelo resultado desses bons exemplos. Nós precisamos ser as pessoas que, assim como as outras, causaram uma sombra, um acolhimento, um lugar de conforto, quando nós vimos que aquela conduta, aquela forma de viver trouxe resultados diante do Senhor na vida cristã, muitas vezes na forma da pessoa conduzir a sua casa, na sua família. A gente tem pessoas em que a gente consegue ver Deus na vida dessas pessoas. Mais do que isso, nós temos que entender que o exemplo, ele causa sombra, ele causa frescor, ele causa refrigério nas pessoas que estão seguindo aquilo que muitas vezes nós estamos vivendo. A grande questão é não só seguir bons exemplos, nós precisamos ser bons exemplos para que a gente também possa causar sombra na vida de outras pessoas. E uma das coisas que eu quero que você pense com muita sabedoria agora é o seguinte: o fato de muitas vezes nós não estarmos prestando esse serviço de sombra na vida de outras pessoas faz com que a gente pare e veja que muitas vezes nós ainda somos sementes. Semente não causa sombra na vida de ninguém. Semente ela é plantada em um tempo específico para que no tempo oportuno ela venha frutificar, ela venha crescer, ela venha se transformar no principal propósito pelo qual ela foi plantada, e assim ela começa a gerar frutos, e assim ela começa a gerar sombra, e assim ela começa a servir de alguma forma para contribuir com a natureza pelo qual o Senhor plantou em nós. E para que a gente possa continuar falando sobre isso, abre comigo a sua Bíblia em Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim: abençoado com felicidade é um homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Eu queria falar algo com você que é muito importante para os tempos, principalmente que a gente tem vivido hoje, onde a gente está vivendo num mundo muito encantador em muitas coisas, com muita sedução, coisas que têm levado os nossos jovens, coisas que têm levado muito de pessoas enraizadas no Senhor, que se têm deixado levar por coisas que aparentemente aos nossos olhos são muito mais sedutoras e prazerosas, coisas que a nossa vida, a nossa carne, a nossa humanidade, ela quer se alimentar. Mas o Senhor, ele sabe que aquilo que nós precisamos é de um alimento que não nos deixe voltar a ter fome, que é aquilo que o próprio Senhor, ele se apresenta como pão, como a água, aquele que mata a sede, aquele que mata a fome, aquele que supre as nossas necessidades ao ponto da gente não precisar recorrer a meios, lugares, circunstâncias que não vão trazer aquilo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Como um bom pai, o Senhor, ele exerce essa paternidade sobre mim e sobre você, mesmo que muitas vezes ela não seja reconhecida da forma como deveria. Eu costumo dizer que o amor, ele não pede licença, né? Quando nós amamos alguém, mesmo que talvez essa pessoa ela não retribua o amor por você da forma como se deveria ou da forma como você mesmo esperava, isso não impede que você ame e de alguma forma você exerça o cuidado, porque quando a gente ama algo especificamente, nós começamos até mesmo a criar meios de proteção para que pessoas, muitas vezes os nossos filhos, eles estejam em lugares de segurança, eles estejam caminhando com pessoas que possam também transparecer essa segurança e até contribuir para o caminho que você quer conduzir ele de vida. Então nós temos que entender que a vontade do Senhor, ela excede o nosso entendimento, porque ela vai muito além do que a gente sabe. Nós somos seres limitados, e quando nós entendemos a soberania do Senhor sobre nós, nós abrimos mão daquilo que de forma limitada nós conhecemos para, de uma forma
sobrenatural permitir com que o cuidado de Deus ele extrapole ao nosso entendimento, ele passe de nós, ele comece a alcançar não só a Tamara, mas ele comece a alcançar a minha casa, ele comece a alcançar o meu bairro, a minha cidade, o meu país, o meu estado, e assim, consequentemente, as pessoas que estejam ao meu redor, as pessoas que estejam à minha volta, elas se sintam e estejam verdadeiramente protegidas em Deus, porque o meu maior zelo vai ser em agradar o Senhor, e agradando ao Senhor, consequentemente, eu vou ter um testemunho de vida, uma condução de vida que causará segurança àqueles que estarão perto de mim. Então eu quero dizer para você que existe plena satisfação no Senhor, existe plena satisfação em Jesus. E uma das coisas mais lindas dessa passagem que a gente leu é que o Senhor ele começa a nos dar destinos básicos que irão zelar pelas coisas que Ele quer plantar no nosso coração. Uma delas é quando Ele fala, a primeira frase, quando Ele fala assim, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quando o Senhor fala sobre não seguir o conselho dos ímpios, o Senhor está falando para que você se aproxime também de pessoas que tenham uma cosmovisão convertida à palavra do Senhor. E quando eu digo isso, são pessoas que zelam assim como você pelo coração de Jesus. São pessoas que zelam, antes de qualquer outra coisa, não agradar a si mesmo, mas pessoas que se empenham em viver uma vida que cause satisfação em Deus. A gente precisa entender que nós sempre iremos nos mover de uma forma com que a gente venha falar para o Senhor, para o mundo, para as pessoas, que nada além de nós mesmos saberemos guiar a nossa vida além da gente. A gente costuma dizer que como se a gente fosse bem grandinho para isso e a gente não precisasse ser guiada por nada além ou de qualquer outra pessoa, porque nós sabemos o que é melhor para nós. A grande questão é que só haverá plena satisfação em Deus quando nós entendermos que a nossa plena satisfação é fazer com que haja plenitude na satisfação do Senhor sobre nós. Existe o nosso coração, ele foi moldado, criado de uma forma aonde a nossa vida precisa devolver louvor ao Senhor. Se você for parar para pensar, a própria criação, ela devolve louvor e ela adora o Senhor somente em ser do jeito que ela é. A questão é que a nossa natureza, ela foi alterada, ela foi mudada a partir do momento em que o pecado ele entrou na nossa vida. Nós fomos projetados para algo. E essa projeção faria com que nós alcançássemos lugares em Deus que a gente não consegue imaginar ou colocar numa dimensão específica, porque nós éramos seres eternos e nos tornamos seres agora que somos limitados, que experimentamos a morte, que passamos por situações que nós não precisávamos passar. Então, tudo aquilo que nós precisamos entender é que a nossa vida de plena satisfação no Senhor, ela irá repousar em nós quando a gente entender que a nossa satisfação está em satisfazer a Deus. Porque essa é a missão pela qual nós fomos criados, assim como toda a criatura que existe, assim como a natureza, assim como os animais, assim como as aves, todos eles adoram o Senhor, sendo quem eles nasceram para ser. É por isso que você não vai ver nenhuma oração de Adão na Bíblia. Você não vai ver nenhum sacrifício feito por Adão registrado, porque Adão foi criado para adorar a Deus, e adorando a Deus e vivendo da forma que ele nasceu para viver, ele já adorava a Deus sem que isso precisasse ser verbalizado, sem que isso precisasse ser colocado num ato, num sacrifício, numa vida disciplinada de oração, numa vida de leitura da palavra, de conhecimento. Somente sendo aquilo que ele nasceu para ser, ele alcançava a plena satisfação do Senhor, fazendo com que ele mesmo se tornasse satisfeito. Isso é o que vai gerir a nossa vida, isso é o que vai gerir a nossa casa, a forma como nós ensinamos e doutrinamos os nossos filhos, porque a partir do momento em que a gente começar a entender, que causar satisfação em Deus,
causa a verdadeira satisfação em nós, a gente vai parar de procurar em coisas tão pequenas e passageiras. Outro verso muito importante nessa passagem é quando diz assim: aquele que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Aqui, quando a gente fala sobre se deixar influenciar, se a gente voltar um pouquinho no vídeo, é aquilo que a gente falou lá no início, né? A gente só segue exemplo de pessoas que nós admiramos. De alguma forma, quando nós começamos a admirar coisas que estão suspeitas demais, digamos assim, na caminhada cristã, é somente uma chave para que a gente possa enxergar que o nosso coração ele não está alinhado com o coração do Senhor. Né? Porque a partir do momento em que a gente começa a projetar coisas e fazer com que a nossa vida ela se torne um exercício daquilo que nós estamos projetando, o resultado é aquilo que nós vamos alcançar. Então, basicamente, se nós nos deixamos influenciar por pessoas que não carregam a cosmovisão do Senhor, que não zelam pelo coração do Senhor, e se elas não zelam pelo coração do Senhor, elas não irão se satisfazer em satisfazer o Senhor. Então, basicamente, nós evidenciamos que a nossa admiração está fora de foco. A nossa admiração está fora daquilo que o Senhor projetou para mim e para a sua vida. Então, quando Ele aconselha isso, Ele está querendo dizer o quê? Que nós precisamos nos deixar ser influenciados por aquilo que verdadeiramente causará vida na nossa vida e na vida das pessoas que estarão ao nosso redor. E aqui eu queria que você voltasse lá para o versículo 3, quando ele diz assim: ele é como árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Aqui eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas específicas, né? Quando o Senhor ele fala sobre árvore plantada, vem muito ao meu coração a intenção de Deus. Porque quando a gente está falando que algo é plantado, a gente está dizendo que algo intencionalmente foi colocado no lugar para um propósito específico. E aí ele continua dizendo, à margem das águas. Ou seja, além de ser colocado uma intenção sobre aquilo, porque ele foi plantado num lugar específico, ele continua dizendo que à margem das águas, além de tudo, o cuidado do Senhor de não só te plantar em um lugar específico, em uma família específica, nos lugares que você vai passar, vai visitar, as pessoas que você vai conhecer na sua vida, tudo deve estar alinhado com o propósito de Deus. É por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande de conseguir ver a vontade do Senhor nos mínimos detalhes. Porque quando ele fala plantado também à margem das águas, ele está querendo dizer que além de ter colocado você intencionalmente ali, ele está dizendo também que ele colocou você num ambiente favorável. A margem das águas faz com que você tenha qualquer suprimento necessário para que a sua semente ela possa germinar. E ele continua: dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Uma das coisas que você tem que entender é que há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3 ele fala sobre isso. A questão é que nós estamos sendo colocados intencionalmente em um lugar específico, um lugar que muitas vezes foi arquitetado pelo Senhor. Então você foi colocado em um lugar específico, com um ambiente completamente favorável, para que no tempo certo isso possa gerar o fruto necessário. A grande questão é que a gente quer forçar a frutificação. A gente quer colher muitas vezes frutos antes do tempo. A gente quer colher frutos antes da estação. A gente não quer passar pelo processo que a semente tem que passar, de sugar tudo aquilo que ela precisa da terra, da água, dos nutrientes que estão ali para que ela possa crescer, gerar força, e ninguém pode fazer isso por ela. Então nós precisamos entender que a intenção de Deus, ela fornece todo o material para que a gente possa se tornar em Deus aquilo que nós seríamos se Adão e Eva não tivessem caído no início. Só que tudo que Deus nos concede é favorável para isso.
É por isso que sempre haverá plena satisfação quando a gente satisfazer o Senhor. É por isso que Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que irá à frente, que irá botando limites. Sempre quando a gente estiver sendo direcionado por algo que não deveria, Ele é aquele que vai com seu cajado e vai falar: opa, vem mais pra cá, não é por aí. Então nós precisamos aqui cada vez mais fazer com que a nossa vida cotidiana com o Senhor, ela gere cada vez mais esse tipo de frutificação. Porque quando o povo de Deus, no deserto com Moisés, eles constroem um bezerro, eles pedem para Arão, né? Moisés ele sobe para orar, fica lá muito tempo, e o povo, não, como ele era o mediador, ele é aquele que trazia, né, a vontade do Senhor, ele é aquele que mediava a conversa entre o povo, e o povo dependia de Moisés para poder fazer isso. Quando ele sobe, o povo tem uma plena convicção no coração de que não haveria mais formas de se comunicar com Deus, porque eles dependiam de um homem para isso. Eles constroem algo que poderia servir como esse mediador. A grande questão é que eles escolheram um bezerro, uma imagem de escultura que não fala, que não reage, que não tem vida. Então é como se a gente parasse para pensar que muitas vezes o nosso coração ele está mais preocupado com a representação de algo do que propriamente com a sua eficácia, porque o bezerro ele nunca poderia fazer o papel que Moisés fazia, mas só dele estar representando um buraco que tinha sido aberto, independentemente se ele iria ou não causar o resultado que Moisés causaria, trazendo a vontade de Deus para o meio do seu povo, eles assim preferiram. Então o que eu quero pedir para você, que nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, você analise o seu coração, vasculhe aí dentro que pode estar desalinhado com Deus e não deixe de alinhar e voltar os seus olhos para a plena vontade de Deus na sua casa, na sua vida e na sua intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus.